há dúvida, que eu leve a fé onde há ódio, que eu leve amor onde há ofensa, que eu leve perdão onde há discórdia, que eu leve união onde há erro, que eu leve verdade onde há desespero, que eu leve esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe esquecendo, que se encontra perdoando, que se encontra o perdão morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior. Vida assumida do Cristo, que agora o Marcelo vai se comprometer diante de nós e diante de Deus. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça. Deus nos comprou. Nós, sacramentinos, assim proclamamos no número 1 da nossa regra de vida. O nosso ideal é viver plenamente o mistério da Eucaristia e revelar sua significação, para que venha o reino de Cristo e se manifeste ao mundo a glória de Deus. Manifestar o mistério da Eucaristia, viver plenamente o mistério da Eucaristia. E este mistério da Eucaristia que nasce não de teorias sobre a Eucaristia, mas este mistério que nasce, que é vivido na própria Eucaristia, da própria celebração eucarística. O Marcelo, como sacramentino, e todos nós, sacramentinos, vivemos, portanto, a partir da Eucaristia, dos mais diversos gestos, palavras, atitudes que são vividos na própria celebração eucarística. Viver e inspirar a nossa vida na Eucaristia. São Pedro Julião Aimar dizia que a Eucaristia é o maior dom que Deus deu à humanidade. E este dom ele compreendeu neste grande sentido de relação entre a Trindade Santa. Deus, aquele que dá o seu Filho à humanidade. O Cristo, aquele que entrega a própria vida pela humanidade. O Pai e o Filho, que entregam à humanidade e, sobretudo, à Igreja, o seu Espírito Santo. Por isso agora somos guiados pelo Espírito. E nesta cumplicidade de doação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí nós nos encontramos como sacramentinos, aqueles que por causa da Eucaristia, por causa da entrega do Pai, do Filho e do Pai, do Filho que entregam a nós o Espírito Santo, nós encontramos e contemplamos também na Eucaristia este grande dom de Deus. Prova de amor maior não há. Nos faz participar deste grande mistério da doação de Cristo à humanidade. A Eucaristia, sacramentalmente, de forma simbólico-sacramental, nos entrega novamente o Cristo que se entregou à humanidade. Deste mesmo mistério, o mistério da salvação que Deus nos deu em seu Filho Jesus Cristo. Prova de amor maior não há do que dar a vida por seus irmãos. Como eu fiz, também vocês devem fazer. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros, nos ensinou Jesus Cristo na última ceia. Associado a esta entrega,
O presbítero, portanto, assume e realiza esta mesma palavra do Cristo, mas assumindo as palavras do apóstolo Paulo. O presbítero, que o Marcelo vai ser constituído, assume em sua vida, porque será consagrado como o Cristo, com o gesto da imposição das mãos e da oração consecratória. Ele poderá proclamar, como proclamou São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo vivendo no presbítero, aquele que se coloca a serviço da humanidade, onde reina o amor, fraterno amor, Deus aí está. Aí está. O presbítero assume em Cristo, porque o Cristo vive nele, o munus, o serviço de ensinar, o serviço de governar e o serviço de santificar. De fato, o serviço de ensinar perpassa, é assumido pelo anúncio do Evangelho. Ele deve ser, antes de ser anunciador, deve ser aquele que vive plenamente o Evangelho como grande sinal para a comunidade cristã. E por isso, com sua vida, ele ensina, ele anuncia Jesus Cristo, Evangelho, boa nova, boa notícia, palavra viva para a humanidade, ministério de ensinar. O Marcelo assumirá ainda como presbítero o ministério de governar. Ele vai ser pastor no pastor Jesus Cristo. Por isso, como dissemos no início, o rebanho a ele confiado é o rebanho de Jesus Cristo. São as ovelhas do Cristo. E em Cristo ele deverá ser pastor. Aquele que é capaz de ir ao encontro da única ovelha que se perdeu, para ir ao encontro dela, para levá-la, para conduzi-la em seus ombros e devolvê-la ao seu rebanho. Ele é aquele que deve se preocupar, portanto, com o seu rebanho. Mas o Marcelo assumirá também o ministério de santificar, ou seja, o ministério de administrar os mistérios do Cristo pelos sacramentos. O sacramento da reconciliação e, sobretudo, o sacramento da Eucaristia, sacramento central da vida da Igreja, sacramento de onde ele deve tirar toda a sua inspiração de vida. Acompanhemos, irmãos e irmãs, portanto, esta celebração. Participemos, ora com cantos, ora em silêncio, e no silêncio acolher assim a ação de Deus, que enviará o Espírito Santo sobre o Marcelo, para que ele possa ser em nosso meio presença do Cristo bom pastor, do Cristo que anuncia em sua vida o Evangelho da salvação, do Cristo que veio salvar a humanidade. E assim possamos também com ele cantar:
Fortaleza, São Paulo, Uberaba, Brasília, Caratinga, Manhuaçu e também de todas as comunidades da paróquia de São Sebastião do Sacramento. Sintam-se em casa como irmãos entre irmãos. Sejam todos bem-vindos à celebração da festa da Ascensão do Senhor. Para nós, esta solenidade é ocasião oportuna de manifestarmos a alegria de que Jesus ressuscitou verdadeiramente e permanece glorioso junto de Deus Pai. Ele está vivo e confia a seus discípulos, que somos nós, a nobre missão de continuar o seu projeto de vida. Acolhamos a quem está do nosso lado, desejando uma boa celebração, um feliz encontro com o Senhor e com a comunidade. A família Souza, toda a paróquia de São Sebastião, pela oferta da vocação presbiteral de Marcelo à Igreja. Uma vocação à vida religiosa e sacerdotal é fruto de um caminho eclesial. De forma generosa, o Senhor suscita do meio da comunidade pessoas para um chamado vocacional ministerial específico, como sacerdote ordenado. Chamado para estar em comunidade, o padre é alguém que estará a serviço da comunidade orante, fraterna e servidora, sendo o primeiro a dar o testemunho do Cristo sacerdote do Pai. Que assim, diácono Marcelo possa colocar-se, a partir de hoje, com o seu carisma e dons, como um novo Cristo no meio da igreja, para animar e acompanhar o povo de Deus, fazendo-se fecundo na missão de Cristo. O bispo ordenante será Dom Emanuel Messias, o novo bispo diocesano da Diocese de Caratinga. Vamos acolhê-lo com o coração aberto, com fé, esperança e alegria. Cantemos. Reunidos em torno dos nossos passos, Nós iremos a ti, professando todos uma só fé. nós iremos a ti, Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, o impulso do Espírito Santo. nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que seus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Com nossos irmãos nos braços, Nós iremos a ti, com
angústias e nossas alegrias, nós iremos a ti. com nossa fraqueza e nossa bondade. Já sonda, ó cidade dos cristãos, que seus filhos hoje sempre vivam todos como irmãos. Curvados ao peso de nosso trabalho, Nós iremos a ti. curvados ao peso de nosso pecado, Nós iremos a ti. Nós iremos a ti. confiantes por sermos os membros de Cristo, Nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti. Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que seus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a ascensão de Jesus aos céus e a sua vitória sobre o pecado e a morte, também somos chamados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Olhemos para dentro de nós mesmos, examinando a nossa consciência. Reconheçamos ser pecadores e acolhamos a misericórdia do Pai. Tende piedade de nós, 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 Senhor. Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor,
missão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. O livro santo está sua voz, para sempre essa palavra permanece fielmente, você incessantemente a nós. Envia tua palavra, Fala, Senhor, preciso te entender. fala, Senhor, Me envia proclamá-la. fala, Senhor. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavras do Senhor. Por
glória, vos dê o espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos. De acordo com a sua ação e força onipotente, Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Acompanhemos o canto Vinde Espírito de Deus. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como fogo abrasador. Nos pedimos, ó Senhor, e a nossa terra renovada ficará. Se o nosso Espírito, Senhor, nos enviar. Posso unir-se santa gente, santas línguas diferentes, uma fé na unidade. Pra buscar sempre a verdade e servir o vosso rei com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, aleluia, aleluia.
ordenar o presbítero, diácono Marcelo Carlos da Silva. Presente. Reverendíssimo e amantíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbítero este nosso irmão Marcelo Carlos da Silva. Padre Francisco, podes dizer se ele é digno deste ministério? Reverendíssimo Pai, queremos chamar duas testemunhas, Noêmia, da comunidade de Soledade, e Raimundo, da comunidade Nossa Senhora da Boa Viagem, em Belo Horizonte, atual comunidade do diácono Marcelo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmão Marcelo, não é fácil estar aqui ocupando esse espaço e com a devida responsabilidade, mas com imensa alegria e uma satisfação transbordante. Represento neste momento a comunidade de Soledade. Como nós somos um único ser, não há como separar nesse momento Noêmia líder, afilhada, prima e irmã. Espero conseguir expressar para todos aqui presentes alguns relatos da trajetória de vida de nosso irmão Marcelo, que hoje assume um compromisso tão importante em sua vida, importante para a congregação, para a comunidade de Soledade, paróquia e toda a igreja. A sua ordenação foi responsável por despertar e provocar em nós, especialmente em Soledade, o entusiasmo, o espírito de equipe, de liderança e alegria de ser e viver em comunidade. Com certeza, evidenciou as limitações e os desafios que devem ser enfrentados por nós, líderes, e pela comunidade de igreja. No entanto, foi um grande presente, pois é assim que podemos avançar, a partir da descoberta de nossa missão, dos carismas, dos dons. E isso só tem sentido quando esses dons são colocados a serviço do outro, seguindo o que Jesus ensinou em sua vida. O compromisso nesse momento é também de dizer aos presentes sobre essa missão, pois em outros espaços existem muitos que precisam de nós. E a partir do momento que houver partilha, a nossa sociedade será uma sociedade menos desejada. Mas partilhar o quê? O alimento, o pão, o agasalho, as nossas vidas, os dons, o amor, a paz e a união. Quando compreendermos o sentido da partilha em sua dimensão total, seremos pessoas melhores e capazes de mudar e de provocar mudanças. No entanto, hoje, dia 4 de junho de 2011, temos algo de muito importante a ressaltar. Temos algo de belo a contemplar e ainda mais a festejar, pois ganhamos um novo pastor. Mas houve uma trajetória. Esse pastor não nasceu pronto, nem veio numa caixa de presentes. Percorreu uma longa caminhada até chegar aqui. Trajetória de um jovem sonhador e entusiasmado com a vida. Pessoa sensível e humana, com espírito forte de liderança, amigo de todos, sempre no desejo de contribuir ou construir algo novo e diferente. Falamos de alguém que veio de uma família católica e por isso, desde cedo, foi levado a participar da igreja. Gosta de reunir os familiares, os amigos, a comunidade para uma boa conversa. E com jeitinho carismático e cuidadoso, se preciso for, também dá o seu recado. Fala sempre o que pensa e tem personalidade formada. Expõe sua forma de pensar e gosta de falar dos seus sonhos. Marcelo nasceu aos 14 de novembro de 73, na comunidade de Soledade.
de amor. Quando criança, brincava com sua irmã Luciana, hoje religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora das Graças. Os dois foram e são muito próximos, talvez pela afinidade nos objetivos vocacionais. Os irmãos brincavam de celebrar e Marcelo usava os vestidos da avó paterna para simbolizar a batina. Caminhavam em procissão até um famoso pé de manga, que era o ponto de encontro e bate-papo de quem ia à casa da sua avó e de Marcelo. E também o ponto de encontro dos irmãos que construíam carrinhos de rolimã, que desciam numa pista de terra ao lado daquele pé de manga. Não saberíamos explicar, mas Marcelo e Luciana eram os únicos irmãos que construíam presépios de barro e brincavam de celebrar missa. Isso evidenciou-se dos 6 aos 8 anos aproximadamente. Fez sua primeira Eucaristia aos 7 anos e foi preparado pelo próprio pai, em sua casa. Na época, não havia catequistas em Soledade como hoje. Mais tarde, seu pai, Paulinho, foi atuante na pastoral catequética da comunidade e na liturgia, especificamente nos cânticos, pois cantar e tocar eram dons que ele tinha e partilhava com a comunidade. Marcelo é lembrado e citado por sua mãe como um dos filhos que gostava de ajudar em casa e sempre foi preocupado com ela. Os pais tiveram 8 filhos. A família, de origem humilde, trabalhava para educá-los na fé. Marcelo cresceu como todas as crianças, brincando, sonhando e fazendo travessuras, construindo as amizades e participando da comunidade. Quando jovem, participou da catequese, do grupo de reflexão, do grupo de jovens e do GEAC. Se lembra, Marcelo, da nossa horta comunitária? Após a colheita de café, no início do verão de cada ano, nos encontrávamos todas as tardes, num lugar que chamava Cruz de Quadra, que se localizava próximo à sua casa, para jogarmos vôlei. Ali fizemos muitas amizades, brincamos, discutíamos sobre o time de futebol preferido. Isso marcou a vida daqueles jovens, inclusive a sua, Marcelo. Cada um seguiu caminhos diferentes. Desses, você foi o único que escolheu a vida sacerdotal e religiosa. Que Deus te abençoe e te acompanhe. Dentre os seus carismas, se destaca o dom da comunicação. É líder nato e muito organizado e detalhista. Gosta de inovar e é um apaixonado pela música e pela arte. É carinhoso com os familiares e diz que a família deve sempre estar reunida. Nem todos os filhos de Dona Yolanda conseguiram continuar os estudos. Todos trabalhavam e ajudavam a família. Para estudar, era preciso sair do distrito de Sacramento. E o segundo grau era pré-requisito para o ingresso no seminário. Marcelo persistiu com seus objetivos. Ingressou-se no SESU, em Caratinga, um programa de ensino supletivo. Para estudar, ficava na casa dos tios, em Caratinga, até conseguir entrar no seminário e iniciar os estudos específicos na Congregação dos Sacramentinos do Santíssimo Sacramento. A família recebeu em pouco tempo a visita de Padre Egídio e Padre Magalhães. Foram em sua casa conversar com os pais sobre o desejo de Marcelo de ingressar-se na congregação e que seria apenas uma experiência. Mais tarde, seria possível alguma decisão. Após o amadurecimento da fé, de uma escolha para a missão e da entrega aos serviços do reino, como podemos testemunhar, essa decisão se consolida e se oficializa nesse momento. O despertar da vocação de Marcelo surge desde muito cedo e foi aflorada e encorajada com a saída de Luciana
para o convento, quando escreveu uma carta a ela dizendo que queria ser padre. E aí tudo começou. Morou em Caratinga, no santuário, de 91 a 93. Depois se mudou para Belo Horizonte, onde estudou e concluiu filosofia e teologia. Em 98, fez os primeiros votos religiosos em Uberaba. Ordenou-se diácono em dezembro de 2010 e agora ordena-se padre. Marcelo coordenou e assessorou inúmeros encontros em nossa comunidade e na paróquia, em Soledade, especialmente com lideranças da Pastoral da Pessoa Idosa, da Catequese, Juventude e vários outros. Desde seu ingresso no seminário, mesmo depois de ser formador, sempre esteve presente em Soledade nos momentos importantes, na vida da família e da comunidade, nos momentos alegres ou tristes, nas festas e nos momentos de recolhimento. A família, principalmente sua mãe Yolanda, reza por sua perseverança na fé, na vida religiosa e consagrada. As orações de sua mãe hoje são de ação de graças, pois você completa a realização de um grande desejo e sonho dela, que era de ter filhos religiosos. Aqui presente, irmã Luciana e agora Padre Marcelo. Esse momento torna-se um presente para a igreja, para a comunidade e a família, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos e especialmente seus pais. Como a vida não é só de alegrias, mas uma construção que influencia e sofre influências o tempo todo, inclusive dos eventos em nossas vidas. Irmão Marcelo teve perdas importantes, frustrações, medo em muitos momentos de sua vida. Acreditamos que vão sendo superados ou talvez amenizados, buscando forças naquele que é o maior e mais importante de todos, Jesus Cristo. Não poderia ser diferente, Marcelo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Irmão Marcelo, você deve estar tomado e seduzido pelo Senhor, como o profeta Jeremias disse: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fazer a vontade de Deus é viver o amor e lançar-se para águas mais profundas. E como São Pedro resumiu em sua resposta: pela força da tua palavra, as redes. Irmão Marcelo, a partir de hoje, sois pescadores de homens e mulheres. Não tenhas medo de lançar as redes. Cremos que ela se transbordará e você se realizará como irmão religioso, missionário, padre e ser humano que és. Dar-nos um testemunho seu não é difícil, mas estar aqui representando a comunidade é uma responsabilidade e um desafio. Quando você fez o convite, não poderia dizer não. E esse testemunho foi construído com palavras que emanaram dos fatos e do coração. Muitos outros relatos estão por aí, na boca e no coração de nossos irmãos de Soledade. Esses que deixam aqui mais do que um abraço, os cumprimentos, as orações pela sua caminhada e todo o carinho e afeto pela sua pessoa. Dom Emanuel, a comunidade de Soledade afirma que o diabo